eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, o mesmo, eu amo isso aqui, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E ele lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim. Ora, onde que uma mulher vai falar uma coisa que ela não tem certeza, gente? Mulher é terrível. Como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, os abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram para o outro: porventura não ardia o nosso coração quando pelo caminho ele nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém, irmãos? Deus fiel. Este é um culto de missões. E, irmãos, acho que eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro dessa imagem na Vila Cisplatina, na Avenida Cisplatina, na Vila Pires. Minha mãe morava numa construção, porque o meu pai estava construindo uma casa, ele era pedreiro, e cada vez que meu pai ia construir, a gente ficava perto de onde ele estava trabalhando, e o patrão dele cedeu um espacinho lá, e ficamos, meu pai, minha mãe, meu irmão, eu. E eu era muito pequenininha. Na frente tinha um culto. E um dia eles estavam fazendo culto. Minha mãe odiava crente. Minha mãe era espírita praticante, entulhada de ocultismo. E ela odiava crente. Então, quando os crentes começavam a fazer o culto, ela fechava tudo e escondia eu e meu irmão, para que ninguém fizesse aproximação. Mas aquele dia ela estava desprevenida e eu na calçada, e os crentes começaram os cultos, começaram a cantar o hino da harpa, e eu me lembro de ter atravessado a rua de maneira, claro, como uma criança desprevenida, não olhei nem para a direita nem para a esquerda, estou atravessando, aí ficou todo mundo em alerta, porque eu era muito pequenininha. E minha mãe veio correndo e me pegou no colo. E o pregador estava na garagem, era um culto de garagem, ele parou a pregação e ele disse assim para minha mãe: essa criança no seu colo, Deus manda dizer, vai ser uma missionária. Ah, minha mãe odiou aquilo.
E o Senhor começou a fazer promessas. Estava um avivamento muito grande no Brasil, na década de 80, era uma avalanche de poder. Então tinha muito culto na casa, culto ao ar livre. Os crentes terminavam a escola bíblica, paravam na primeira esquina e começavam a pregar. E o Senhor começou a falar com a minha mãe no meio da rua, através dos vasos, que eu seria missionária. E eu, muito pequena, comecei a me interessar pelas coisas de Deus. Fui morar por uma provisão de Deus num quintal de um casal crente que com 6 anos de idade começou a me levar para a Assembleia de Deus. E eu tomei gosto pela coisa, para a raiva da minha mãe. E ela falava, lá vem a missionariazinha. E eu era daquelas crentes com 6 anos de idade, irmão, que não cortava cabelo, não usava calça comprida, não usava... Olha, Assembleia de Deus 1980. Tipo, todo mundo odeia o Cris, era todo mundo odeia o crente. E eu era protagonista, eu era o Cris. E, irmãos, aquela luta, mas o meu coração muito feliz. E desde criança eu tinha esse contato. Minha mãe no terreiro, eu na Assembleia de Deus. Minha mãe no terreiro, eu na Assembleia de Deus. Um dia veio um pregador na nossa igreja, eu tinha uns 8 aninhos, e minha mãe tinha, na época estava na moda X-Pita. Quem lembra da X-Pita? Ó, ó, os entendedores entenderão. Era X-Pita, eu com os cabelão, e fiz duas tranças, era a moda da X-Pita. E minha mãe tinha comprado umas chiquinhas, e os pregadores daquela época falavam que tudo era pecado. E o Senhor honrava o zelo e a fé daquele povo. E eu me lembro que ele falou, você jovem que está usando vaidade, hoje você vai trazer tudo que é de vaidade aqui no altar. Arranquei as chiquinhas do cabelo e fui levar para queimar na fogueira santa da Assembleia de Deus. Minha mãe me deu uma surra, que ela que tinha comprado as chiquinhas. Então era assim que eu cresci, irmãos, apaixonada pelo Espírito Santo. Eu apanhei muito pela minha fé. Minha mãe, ela era muito violenta, muito agressiva, e não era ela. Era uma batalha espiritual, porque ela pertencia a algumas entidades. E essas entidades, através dela, me violavam. E eu tive que enfrentar tudo aquilo na minha infância sem saber o tamanho do propósito de Deus. E eu cheguei até resvalar os pés no mundo de tanto desespero pelo amor. Eu tinha fome afetiva por causa da rejeição da minha mãe. Por essa fome afetiva, eu me desviei do evangelho com 14 anos de idade para ir ao terreiro com ela, para me tornar ogã, tabaqueira, cambone e todas essas nomenclaturas dos obreiros de Umbanda. E eu fui lá, mas não era religião, era fome afetiva. E acabei caindo numa grande desventura de depressão, porque daí eu comecei a ser frequentada por aquelas entidades. Mas, enfim, com 20 anos de idade, eu nasci de novo, porque eu ia para a igreja, mas eu era apenas uma criança, eu não havia nascido de novo. E eu nasci de novo com 20 anos de idade. E desde os meus 20 anos de idade, eu entreguei a vida para Cristo e consagrei a minha vida para fazer a obra de Deus. E eu não faço qualquer outra coisa da minha existência. Irmãos, eu não fui ser empresária, eu tinha aspirações de ter uma profissão ligada a conhecimento, a aprendizado, pedagogia, mas eu não desenvolvi porque eu fui chamada para pregar o Evangelho. No começo, nos meus 20 anos, eu tive muito conflito com isso, mas depois ficou muito categórico, muito claro. Jesus foi muito expressivo comigo em me dizer que eu não trabalharia para o homem, mas eu trabalharia para Ele, que eu não seria pescadora de peixe, mas eu seria pescadora de almas. Aleluia! Aleluia! E desde os meus 20 anos eu não faço qualquer outra coisa. Eu tive meus filhos, eu formei minha família, tudo na obra de Deus, orando por pessoas, pregando, fazendo assistência social, socorrendo as pessoas, recebendo na minha casa. Houve épocas em que a gente recebia pessoas desvalidas, pessoas em estado de vulnerabilidade, para morar dentro da minha própria casa. Eu recolhia mulheres que eram esposas de marginais, de criminosos, no bairro onde eu morava, e eu acolhia ela com as filhas, e ficava todo mundo no meu apartamento, que era de 46 metros quadrados, e eu com 4 filhos, e a mulher com 4 filhos, e aquilo virou. Você pode imaginar? Teve um dia que todo mundo pegou piolho, gente. Aí sarou os piolhos, todo mundo pegou uma coceira. Meu Deus, que prova. Mas hoje essa mulher é esposa de um pastor presidente de obra.
Irmãos, então nós sempre estivemos envolvidos com missão na veia, missão no sangue. E às vezes os próprios filhos não entendem, porque a vida de um missionário é muito diferente da vida das pessoas. Nós não fomos chamados para fazer o que as pessoas fazem. E os meus próprios filhos já teve esse questionamento. O meu mais velho um dia olhou para mim e falou: mãe, quando é que você vai arrumar um emprego de verdade? Eu falei: eu não vou procurar emprego, porque vai que eu acho. A gente brinca assim, porque nem eles compreendem uma vida tão diferente. Hoje, graças a Deus, eles são muito inspirados por essa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, todos eles têm uma fé muito grande na pessoa de Jesus Cristo. E eu louvo ao Senhor, irmãos. E eu quero te dizer sobre esse texto que eu estou lendo. Nunca tive um problema na minha vocação, porque para mim foi de ventre a chamada. É inegociável, é absurdamente claro para mim a vontade de Deus na minha vida. Mas eu tive uma crise, e eu me reconheço nesse texto dos discípulos de Emaús, e eu quero compartilhar isso com você hoje para te inspirar. E se existir alguma ferida hoje, o Senhor curar em nome de Jesus. Eles estão andando no caminho de Emaús, indo para a aldeia de Emaús. Eles tiveram uma grande perda. E eles estão vivendo uma coisa muito difícil do ser humano administrar, que é um luto. Eles estão de luto. Eles perderam um símbolo muito forte, eles perderam o ícone, eles perderam muita coisa com a morte de Jesus. E eles estão feridos profundamente, eles estão andando. E o luto, irmãos, tem muitas fases. Tem fases e fases. Tem a fase do questionamento, que eu acredito que todo mundo que passou pela pandemia, que foi um dos períodos mais nefastos que a gente teve aqui no Brasil. Talvez você perdeu alguém e saiba o que eu estou dizendo. E está tão recente essas perdas, não é? A gente entrava em conflito porque no luto tem aquele momento do questionamento. E a Bíblia diz que eles estão aqui fazendo perguntas, eles estão em questionamento. E dúvidas aponta para sofrimento, para aflição. E eles estão perguntando. Eu acho que a principal pergunta que a gente faz quando a gente está em processo de luto é: o que eu poderia ter feito que eu não fiz? Não é verdade? E o luto não é só morte física, o óbito de um parente, de um ente querido. Luto é tudo que morre. Quantas coisas morrem na nossa vida? Às vezes morre um sonho, como eu tive que fazer o enterro, ainda criança, da mãe perfeita. Eu ficava comparando a minha mãe com as outras mães, eu ficava: por que minha mãe é tão violenta? Por que minha mãe é tão agressiva? Por que minha mãe é desajustada? Não nesses termos, que eu era apenas uma criança, mas é mais ou menos para você entender. Mas um dia eu entendi que aquilo não mudaria, e eu tive que fazer o luto, o velório da mãe perfeita. E eu tive uma crise nesse dia. Mas ali eu decidi não cobrar mais, não ter expectativa mais. Eu enterrei aquele sonho. Quantas mães têm que enterrar o sonho do filho perfeito? Você gera uma expectativa, você gera um desejo, e a pessoa simplesmente defrauda todas as suas expectativas. Às vezes a gente tem que ter o luto do cônjuge perfeito. Tem que enterrar definitivamente aquele sonho, porque você fez tudo e nada deu certo, e você tem que passar por aquele luto. O luto da profissão, eu não sei, às vezes a gente passa por lutos e lutos. E tem gente que vive de luto, gente. Tem gente que não supera nunca. Fica nessas fases, e essas fases parecem não passar nunca. E o luto é uma coisa muito assustadora, porque ele te pega como um assaltante na esquina. Você está esquecendo dele, daqui a pouco ele tira um 38, uma automática, e te rende. E quando você vê, você está nele de novo e nem sabe como é que caiu ali. Porque você fica com dó de si mesmo, você fica com a saudade absurda que nada supre, não há compensação. E eles estão desse jeito, eles estão com muitas dúvidas, com muitos questionamentos. E eu tenho uma palavra: Jesus vai curar essas dúvidas. Levante a sua mão com autoridade e receba. Porque o Espírito de Deus está aqui para te levantar para missões. E missões não se faz em conflito. Missões não se faz com dúvida. Missões se faz com convicção, irmãos. Você recebe isso no teu espírito?
Aleluia! E eles estão andando e estão em dúvida, estão em questionamento. E Jesus aparece como quem não quer nada. O jeito Jesus de ser. Como quem não quer nada. Despretensiosamente, ele cai no meio daquela conversa. E ele se intromete na conversa. E ele fala, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Que conversa é essa? E hoje o Espírito Santo está olhando para um missionário aqui, falando, mas que conversa é essa que você está? Que palavras são essas que você está liberando? Jesus está interessado na conversa, ele quer se intrometer na tua conversa. Mas ele não faz uma intromissão qualquer, ele faz como um terapeuta. E hoje tem um divã nessa noite. Quem quer deitar no divã? É melhor o divã do que o centro cirúrgico, eu posso te garantir. O divã é menos violento. E ele põe um divã ali. Por que ele se apresenta como um terapeuta? Porque um bom terapeuta faz perguntas matadoras. Você já fez terapia? É muito engraçado, chega a dar raiva, né? Eu que tinha que tratar a ansiedade, eu não aguento os terapeutas. Porque eu quero que eles me digam, vai, agora fala quem eu sou. Aí me dá um feedback. Aí me dá um mapa. E eles não dão. Porque a resposta é você que tem que achar. Até eu entender isso, eu quase tive urticária de curiosidade. Era ansiedade. E Jesus aparece como terapeuta. O terapeuta faz perguntas. As perguntas te põem em contato com você mesmo. A gente precisa ter esse contato. Porque às vezes a gente quer fugir. Porque o que há dentro de nós é tão nefasto que nosso desejo é fugir. E fugir é exatamente o que esses dois discípulos estão fazendo. Porque o luto fez com que eles quisessem abrir uma rota de fuga para fugir do quê? Da missão. A rota de fuga foi aberta por causa da dor gerada pelo luto. E eu sei que estou pregando para gente que adora abrir uma rota de fuga. Mas hoje Jesus vai te pegar na esquina e você vai parar de fugir? Profetiza para o seu irmão, fala, missionário, para de fugir. Em nome de Jesus. Jesus te pegou. Ai, como Jesus gosta de pegar os missionários fujão. Ai, irmãos, eles estavam na missão, aí foi fugir. Jesus falou, o quê? Mas eu vou lá atrás, eu vou pegar eles. Aí ele aparece lá no meio, que palavras são essas que vocês estão trocando? E por que vocês estão tristes? Missionário triste? Que história é essa? Que conversa é essa? Eu queria um pedacinho de papel, pastor, por favor. Que história é essa que vocês estão tristes? Me contem. Qual o motivo dessa tristeza? E Jesus queria que eles mergulhassem. Ai, obrigada. Serve? Jesus queria que eles mergulhassem naquele questionamento. E tem uma fase do luto, irmãos, que é muito difícil, que é o mau humor. Porque as pessoas não compreendem a dimensão do seu sofrimento, porque elas não perderam. Elas não têm como calcular, dimensionar o que você está passando. E essa discrepância entre os entendimentos faz você perder a paciência. Né? Porque você não tem paciência com quem não está sofrendo e não consegue compreender. Então, para quem está de luto, às vezes as perguntas se tornam bestas, sabe? E a gente não tem paciência com pergunta besta. Só eu sou assim, gente. A gente não tem paciência com pergunta besta quando você está sofrendo. E aí, aquele jeito Jesus de ser, ele, por que vocês estão tristes? Aí, a patada vem logo 2 pés no peito. Porque missionário é irritadinho de vez em quando. Tem missionário aqui que está muito irritadinho. Mas Jesus tem um diazepam do alto.
Aí ele fala assim, por que vocês estão tristes? Aí eles viram para Jesus, gente, e dá uma patada. E eu vou falar para vocês, eu em 2019 fui diagnosticada insuficiente renal crônica, com prescrição para hemodiálise. Eu comecei com 3 horas na máquina, fui para 3 horas e 15, e hoje eu faço uma terapia de 3 horas e meia numa máquina de hemodiálise. Eu passo 4 horas dentro da clínica, de segunda, quarta e sexta. Entrei na fila do transplante. E entrei naquela fase da adaptação da hemodiálise que não é nada fácil, para o corpo é extremamente violento, um sofrimento tremendo. Eu perdi 20 quilos no primeiro mês de hemodiálise, porque metade daquilo já era líquido que estava sendo retido, intoxicação, e a perda de massa, porque daí eu comecei a ter todos os efeitos físicos e colaterais da hemodiálise. Então, eu fiquei muito debilitada. Depois veio a pandemia, e na crista da onda da pandemia, eu contraí coronavírus depois de uma internação, porque além do rim parar, ele ainda achou de infeccionar, e eu peguei o vírus na internação do hospital e fiquei entre a vida e a morte, andando de cadeira de rodas, dependendo que as pessoas colocassem comida na minha boca. E nesse mesmo período, a minha filha, que na época tinha 27 anos e que cuidava de mim, começou a sentir dores nas pernas, e por causa do corona, acharam que era um efeito de contágio de coronavírus, trataram ela como coronavírus, mas a dor na perna foi aumentando, e nós descobrimos que era um infarto ósseo provocado por leucemia mieloide aguda. Minha filha foi diagnosticada, enviada para o Hospital das Clínicas, começou a fazer quimioterapia, radioterapia, entrou na fila do transplante, fizemos todos os exames de compatibilidade. Um menino meu, que é o meu filho mais velho, foi compatível de medula óssea, retirou a medula, fizemos o transplante, foi um transplante bem sucedido. Mas quando ela foi completar 28 anos, durou 1 ano essa correria toda de químio, rádio, transplante. Quando ela ia fazer 28 anos, fazia 4 meses que ela tinha feito o transplante, ela começa com dores de novo. Ela não queria ir para o hospital, porque ela falou, mãe, vai ser o dia do meu aniversário, e eu quero comprar um bolo Red Velvet, eu quero fazer uma festa, porque eu sobrevivi, mãe, eu estou vivendo de novo de tudo que eu passei, porque ela ficou meses no hospital, e ela estava muito feliz para a gente comemorar os 28 anos, mas começou a dor na perna de novo, e ela teve que ir para o hospital um dia antes do aniversário dela, e fizeram o mielograma, e quando fizeram o mielograma, no dia, ela sem poder ter companhia por causa da pandemia, e eu estando na hemodiálise, porque a nossa rotina virou uma loucura, eu na hemodiálise, ela na quimio, eu na hemodiálise, ela na radioterapia, e eu na hemodiálise. No dia do transplante eu não pude estar lá, enfim, a gente não podia se apoiar naquele período do jeito que a gente queria, e enfim, ela teve que ir para lá, e ela sozinha, fazendo mielograma, e eu na diálise. O médico entrou e falou para ela que não havia mais o que ser feito e que ela tinha poucos dias de vida. Ela faz uma chamada de vídeo comigo, chorando. Eu entreguei ela no hospital na quinta. Na sexta-feira, ela estava já totalmente deformada, que eu levei um choque. Na hora que eu abri a câmera, eu falei, meu Deus, o que aconteceu com a Turiane? Ela estava enorme. Foi uma mudança muito drástica em poucas horas. E ela chorando, ela, mãe, não tem mais o que fazer. Mãe, o médico acabou de entrar aqui, ele foi grosso comigo e ele disse que eu vou morrer. E eu estou aqui, eu quero voltar para casa, me tira daqui porque eu quero morrer em casa. Horas depois o médico me liga, prepara uma reunião e chama todo mundo da família. Aí começamos a ligar para a família, chegamos em 9 entes da família lá. Eles fizeram a reunião e falaram assim, agora só nos resta dar conforto para a Turiane. Um filho meu teve a coragem de levantar a mão e falou, quanto tempo ela tem? E eu fiquei chocada quando o médico falou assim, ela tem 7 dias de vida. Eu quase caí da cadeira. Eu falei, não estou ouvindo isso. Eu falei assim, pegue a Turiane, coloca no carro, faz uma festa para ela, porque ela quer uma festa, e se despeçam dela. E eu tive que trazer a minha filha, naquele dia, de cadeira de rodas, totalmente deformada já pelo uso absurdo de opioide, e eu tive que fazer uma festa de aniversário naquela noite, que eu não sei te explicar o que é isso. Como você faz uma festa de aniversário para alguém que está se despedindo, porque tínhamos apenas
7 dias com ela. Foi a coisa mais pavorosa que eu já vi na minha vida. Eu não tenho como descrever para vocês, porque eu não podia chorar e eu não podia rir, eu tinha que rir, eu não podia chorar. E foi um misto de emoções, mas ela estava plena, convicta de que estava preparada. Ela nos consolou, compramos o bolinho Red Velvet que ela queria, corremos na São Paulo para achar um bolo daquele, para comemorarmos o aniversário dela meia-noite. E tentamos fazer aquela festa estranha. E quando foi 2 dias depois, as dores pioraram, nós não pudemos manter ela em casa, voltamos para o hospital. E eu tive que ir para hemodiálise. E quando eu volto, que eu vou trocar com a companhia lá que estava de acompanhante, eu cheguei certa que ela estaria viva. E quando eu cheguei lá, a médica falou assim: olha, quando foi 10h45, a Turiane faleceu. 28 anos de idade, gente. A coisa mais linda, ela parecia uma pintura. Ela era ruiva, cabelo vermelho, pintinhas, inteligentíssima. Ela me acordava para a vida, ela me cuidava, ela era extraordinária. E eu não acreditei quando a médica falou assim: ela acabou de falecer. A revolta dentro de mim era tão grande, porque eu não consegui ficar com ela por causa da diálise, eu não tive aquele último instante, e aquilo me atormentava. Aquilo me atormentou. Eu nunca tive uma crise vocacional na minha vida, mas ali eu entrei num estado, porque era tanta notícia ruim, eu passei 2 anos massacrada por notícias ruins, e que foi coroada pela morte da Turiane. Então eu entrei num estado eu fiquei anestesiada num nível que eu não conseguia orar, e eu não conseguia ouvir a voz de Deus. Eu fiquei perplexa, porque eu falei: mas nem o último momento, como me fez falta. E eu falei com a moça que estava com ela, eu falei assim: como foi o último momento, o que ela disse? E ela começou a descrever, e ela falou: mas quando chegou aquele momento que a médica disse, daqui 15 minutos terminou tudo, eu saí do quarto, eu fiquei com muita raiva daquilo. Eu falei: eu não acredito, você deixou ela sozinha, porque ela precisava de alguém para segurar a mãozinha dela. E ela falou: eu não consegui. Eu fiquei muito revoltada, porque eu queria que minha filha tivesse sido amparada até o último momento, e me senti horrível como mãe. E eu senti uma certa revolta de Deus ter permitido tudo aquilo, mas eu não conseguia verbalizar, porque era muito horrível pensar isso a respeito de Deus. E eu fiquei naquele conflito tremendo, irmãs. E eu fiquei nessa fase do luto, do questionamento: o que eu poderia ter feito que eu não fiz? E eu fiquei dias e dias, e eu perdi a paciência com as pessoas, porque as pessoas falavam muitas mensagens, eles me perguntavam assim: como você está? E eu tinha uma raiva dessa pergunta, porque eu ficava pensando, quando eu tentava esquecer essa pergunta, me fazia voltar para o lugar onde eu estava. E eu tentava esquecer, e aquilo me fazia voltar para o lugar onde eu estava, porque a pergunta como você está me fazia refletir, como é que eu estava? E eu ficava pensando: por que a pessoa está me perguntando isso? Se eu estou fazendo hemodiálise, se eu perdi a minha primogênita, se eu estou na condição que eu estou, por que a pessoa me pergunta como é que eu estou? Não me pergunte, me dê só um abraço, não fale nada. Mas as pessoas obviamente não tinham culpa do meu quadro, e falavam aquilo por amor, mas a revolta e a dor me produzia todo esse sofrimento, e eu tive uma crise vocacional naquele momento. Eu tinha certeza que eu não superaria, que eu não conseguiria nunca mais subir num púlpito e falar que Deus é maravilhoso, e que Jesus cura, e que Jesus liberta. Afinal de contas, eu tinha passado dias acordada, chorando. Eu não tinha mais outra coisa para falar ou fazer diante de Deus, a não ser pedir para o misericórdia que Ele tirasse a Turiane do leito do Hospital das Clínicas. E eu me senti como se tivesse sido traída pelo meu pai, pela primeira vez em toda a minha vida. E eu disse: eu não vou mais andar, eu não vou mais me desgastar, eu não vou mais sair do lugar. E eu fiquei, irmãos, ali paralisada.
E os discípulos abriram uma rota de fuga. E a dor faz a gente abrir rotas de fuga. A fuga é uma forma de anestesiar o sofrimento. É um opioide emocional. E a gente abre essa rota. No meu caso foi do silêncio. Emburrei, silenciei, diminuí a comunicação. Fiquei econômica em todos os meus relacionamentos. Era uma forma de fugir das pessoas. Eu comecei a ter crise de ansiedade. Porque eu entrava na igreja e eu sabia que eu ia ter que me relacionar com pessoas. Enquanto o culto estava vazio, porque eu chegava sempre antes para orar, estava tudo bem, eu estava em paz. Mas quando começava a chegar as pessoas, eu começava a ter sudorese, vômito, taquicardia, tontura, sensação de desmaio, e entrava numa crise de ansiedade violenta. Os médicos achavam que por eu fazer diálise eu estava sofrendo de problemas coronários, mas aí um médico, depois de me atender várias vezes, ele falou: não, isso não é físico, a gente já fez todos os exames, isso não é físico, você está com crise de pânico. E o meu pânico era das pessoas, porque eu não queria que as pessoas falassem comigo. Então eu entrei naquela crise, então eu não queria mais congregar, eu não queria mais ir para a igreja, eu não queria fazer parte de ação missionária alguma, porque teria pessoas. Eu fiquei com alergia de pessoas. E sabe, irmãos, eu achei que nunca mais eu ia me recuperar daquilo. Eu não sei lidar com dó. Eu não sei lidar com isso. Eu não consigo lidar quando uma pessoa tem dó de mim. E eu sei quando as pessoas estão tendo dó. Até mesmo em ajuda missionária, eu sei quando a pessoa está me dando uma oferta. E eu sei quando ela está me dando uma esmola. E não é a quantia. Existe toda uma situação envolvida que você sente no teu espírito, e eu não sei lidar com isso. E o fato de estar naquela condição tirava essa reação das pessoas, e aquilo me destruía. E a crise de ansiedade terrível, o diabo dizendo assim: se a tua filha não foi poupada, prepare-se, porque você morrerá em breve. E eu me via morrendo. Eu me via morrendo, uma sensação de morte, que é muito presente na crise de pânico, a sensação de morte iminente. E eu tinha a sensação de morte iminente da hora que acordava até a hora que eu dormia. Imagina na hora que eu entrava na hemodiálise, gente, que eles ligavam a máquina, eu começava com a sensação de morte iminente. E eu tive muita crise na hemodiálise. E eu falei: eu não vou me livrar disso, eu vou morrer, e vou morrer agonizando, porque era o que o diabo falava na minha cabeça: você vai morrer agonizando, a sua morte vai ser em agonia, porque eu vou te torturar. E eu ficava naquele conflito absurdo, e Jesus entrou naquela rota de fuga. E eu sei que Jesus tem um jeito de curar a nossa alma. Ah, irmãos, e ele vem aonde a gente não espera. E um dia a dor que eu estava sentindo era tão profunda, eu estava esticada no chão da minha sala, sozinha, tendo que chamar o SAMU, mas eu não conseguia estender o meu braço para pegar o celular, e eu estava sozinha e tive uma crise violenta. E o médico falou: se ter mais uma crise, chama o SAMU, porque apesar de ser emocional, o fato de ser hipertensa pode dar uma encefalopatia. E realmente, quando tinha crise de ansiedade, ia para 27 a minha pressão. E aí eu não conseguia pegar o celular, eu estava no chão, sem força, vomitando e querendo desmaiar. E não tinha quem ficasse comigo, eu tive que ficar ali sozinha. E naquele dia eu falei: hoje eu vou morrer aqui, porque eu não consigo chegar até o sofá. Mas na hora que eu estava partindo, irmãos, o Espírito Santo veio sobre mim. Como ele veio na rota de Emaús. E ele falou: Elisa, eu lembro que os médicos tinham passado esse Talopram, sertralina e algumas coisas para mim tomar, que me fazia muito mal. E ele falou: você não precisa de nenhum tranquilizante. Você precisa de doses cavalares de salmos. Você precisa de doses homeopáticas das cartas de Paulo. Você precisa mergulhar como nunca na sua vida em Atos dos Apóstolos. E eu, com muita dificuldade, peguei a minha Bíblia e comecei a abrir e ler em voz alta. E eu me lembro que quando eu abri, irmão, saiu em Provérbios. E Provérbios 22, que está escrito assim:
que aquele que acha que a palavra de Deus acha vida, e aquele que acha a palavra de Deus acha saúde para todo o seu corpo. E quando eu li aquele versículo, eu fui voltando ao normal, e eu consegui ficar sentada, e eu consegui me recompor, e eu comecei a ler, e o Espírito Santo falou para mim: você vai mergulhar como você nunca mergulhou na palavra. Porque às vezes, irmãos, nós olhamos para esse texto e Jesus olha e falou: por que vocês estão tristes? Olha, você é um peregrino. Eles dão uma patada porque eles estão na fase do mau humor. Você é um peregrino em Jerusalém e não sabe o que nela tem acontecido. Os fatos ocorridos com Jesus Nazareno, que era um homem profeta, poderoso em palavras e em obras, e como os homens morreram, mataram ele, crucificaram. E aí vem a parte subjetiva da perda, a parte oculta do luto, a parte que ninguém consegue ler, a parte mais difícil, que não é só você pegar uma menina de 28 anos e velar ela no Hospital das Clínicas, depois você tem que velar ela em casa, depois você tem que velar ela no cemitério do Curuçá. Não é só um corpo ruivo, mas a parte subjetiva. Eles falam: nós esperávamos. O luto é o enterro daquilo que você tinha expectativa emocional, e que é a parte mais dolorida. Ele fala assim: nós esperávamos que ele fosse nos resgatar da opressão romana. Então a parte subjetiva é a parte mais difícil. O que eu tive que enterrar é um casamento que não vai acontecer, é uma formatura na faculdade que nunca mais vai acontecer, são netos que eu nunca mais vou ter, é a família que eu não vou ver crescer. É isso que eu tive que enterrar, é muito forte. Eu estou enterrando o meu futuro, eu estou enterrando a minha história, eu estou enterrando a minha descendência. É muito sério. Quem é que pode curar esse tipo de dor? Irmãos, para esse tipo de dor, o remédio não se compra na farmácia, não se compra no shopping. Esse tipo de dor só se compra na presença de Deus, em jejum, em oração. É só o poder de Deus que pode curar. Não tem terapeuta, não tem citalopram, não tem fluoxetina, não tem clonazepam, irmãos, que tira a dor de uma perda de futuro. Alabaxore candarábia. Mas eu estou aqui para dizer que Jesus cura a ferida mais profunda, porque Ele tem uma obra missionária na tua vida. Aleluia. Onde eu compro remédio para isso, irmãos? E ele falou para mim: você vai mergulhar na palavra. Então, naquele dia, deitada no chão da minha sala, eu disse: Elisa Trindade, você é uma missionária, e você não nasceu para perder, você nasceu para dar certo. E eu me levantei, eu me liguei para o meu pastor e disse: pastor, a partir de amanhã eu quero que o senhor me pegue às 6 da manhã. O senhor vai me levar para a igreja. O senhor, por favor, na hora do seu almoço, que ele trabalhava perto da igreja, falei: quando o senhor passar do almoço, o senhor passa lá, me traz, que eu vou me arrumar para ir para a diálise. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar assim, pastor, mas Jesus mandou ficar mergulhando na palavra. E meu pastor me levava para a igreja às 6 da manhã. E eu ficava, 1 hora eu lia a palavra, 1 hora eu orava, 1 hora eu lia, 1 hora eu orava, 1 hora eu fiquei meses, eu fiquei 6 meses nessa condição. E naquele período o Espírito Santo disse: Elisa, você desviou-se da promessa por causa da tua dor. Porque desviar, irmãos, não é para uma boca de fumo. Sabe, não é você ir lá para o forró da negajana. Desviar, às vezes, dentro da igreja. Você se desvia do quê? Da palavra. Você fica preso só na religião, mas dentro da palavra já foi embora. Por que eu sei que a gente desvia da palavra? Porque nós conhecemos Jesus, nós andamos com Ele, mas Ele para no meio do caminho, no caminho de Emaús. E o que Ele faz para trazer os discípulos de novo à luz da verdade missionária? Ele abre a palavra. Porque o que cura dor de alma é a palavra, irmãos. Enquanto eu estou pregando, eu creio que Jesus está curando. E eu saí do foco aqui, né, pastor? Tirar um retrato. Irmãos, é que eu gosto de ficar bem perto, assim, quando eu estou falando algo contundente, assim, que eu quero que entre, bispo. Ai, se eu pudesse abrir você e colocar essa unção. Que o Espírito Santo se derrame nessa noite. Aleluia.
Irmãos, eu estava ali, e aí eu entrei naquele propósito, e teve um dia naquele propósito que eu comecei a ter os olhos abertos para ver os anjos de Deus. E eu tive uma visão que eu estava num mar proceloso, e eu tinha um barquinho que estava à deriva no mar proceloso, e aquele anjo desceu, e ele entrou no meu barco, e foi uma das visões mais lindas que eu tive, que conforme eu olhava para cima, eu via debaixo do braço dele, tinha um leme. Quem sabe o que é leme? Sabe aquela roda que guia o barco? Ele tinha um leme de ouro embaixo do braço. E quando ele entrava no meu barquinho, ele pegava aquele leme de ouro e ele encaixava num espaço do barquinho onde deveria estar o leme. E aquele anjo começava a guiar o meu barco. O meu barco se transformava como se fosse uma lancha muito veloz. Que isso está mostrando o apelo missionário. Pressa, 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 pressa. Jesus tem pressa. E aquele barquinho era conduzido para uma ilha. E quando eu chegava na ilha, irmãos, Jesus estava sentado naquela ilha. E quando eu olhava, tinha, pastora, um peixe assado e um pão assado. E naquela visão Jesus me dava pão e me dava peixe. E eu voltei daquela visão. E eu soube que Jesus estava me curando da alma. Naquele dia, eu comecei a ficar forte de novo. As crises de ansiedade desapareceram. A paixão missionária começou a queimar meu coração. Jesus falou, você vai entrar na favela de novo e vai alimentar aquelas crianças da favela de novo. E nós estamos até hoje lá, fazendo festa de Páscoa, festa de Dia das Crianças, festa de Natal, levando comida, levando roupa, levando a mensagem, levando culto. Ele diz, você vai continuar entrando nas favelas, você vai continuar alimentando, você vai continuar arrecadando fundos, você vai continuar marchando, você vai continuar pregando, você vai continuar fazendo o que eu te mandei fazer, você vai continuar ensinando libertação e cura interior para aquele povo. E naquele dia eu me levantei sob unção daquela visão, irmãos. E naqueles dias eu vou fazer hemodiálise, porque o pânico também vinha na hora da hemodiálise, somava a morte da minha filha com as situações que eu passava lá, e eu tinha crises na porta da hemodiálise. Mas quando eu entrei, os anjos continuaram se manifestando, e teve um dia na diálise, irmãos, que eu estava muito mal, mas quando eu olhei, tinha um varão enviado por Deus na minha frente. E ele foi mexer na máquina de hemodiálise. Até hoje eu não sei o que ele fez naquela máquina. Eu sei que eu tive um grande livramento. E quando eu olhei mais à frente, na porta da clínica, tinha outro varão, um vestido com roupas medievais e outro com armadura prata. O de armadura prata, eu cheguei perto dele e me foi autorizada a falar com ele, e ele falar comigo. E os anjos se comunicam com o verbo, não é com a boca, não é com português. Eles se comunicam como se fosse, e também não é telepático, porque não é na mente. Eles falam quietos, mas quando eles olham para você, atravessam a informação completa no teu espírito, e você sabe o que ele está falando. Parece telepático. E eu comecei a me comunicar naquela dimensão com ele, fazendo perguntas, e ele me respondendo. E teve uma hora que eu fiz uma pergunta, muito assim, do nada. Eu falei, como é que você chama? Ele pegou a minha mão, estendeu e escreveu na minha mão e colocou de volta no meu tórax. E quando ele colocou de volta no meu tórax, eu senti que que tinha encerrado ali a conversa. E eu fiquei com a mão aqui e fui voltando, e eu entrei dentro do meu próprio corpo, porque eu tinha ido no meu homem espiritual para aquela revelação. Quem crê que você tem um homem espiritual? O apóstolo Paulo disse isso, não é? Eu fui com o meu homem espiritual e voltei, deitei no meu corpo e acordei daquela revelação. E na hora eu já abri minha mão, que eu queria saber o que estava escrito. Mas aquilo tinha se dado no campo espiritual, obviamente na minha mão não tinha nada. Mas como aquela informação vinha daquela maneira aparentemente telepática, eu já tinha informação dentro de mim. Então quando eu olhei, eu sabia o que estava escrito. Estava escrito Joseph. E na hora eu esperei eu melhorar daquela atmosfera, porque eu estava meio embriagada. E eu fui pesquisar o que significava Joseph. E Joseph significa aquele que acrescenta. E naquele dia eu ouvi o Espírito Santo falando assim para mim: estou acrescentando seus dias sobre a terra. Alabaxorecandarábia. Levante a sua mão e adore aquele que te sustenta no meio da guerra.
guerra. Ele tem te chamado para missões, e Ele vai te sustentar para esta elebaxúria. Eu estou pregando e eu tenho convicção do que eu estou dizendo. Jesus vai equipar alguém para missões. Aleluia. Aquele que acrescenta. Eu não tive dúvidas que eu posso morrer de qualquer coisa na vida, mas não vou morrer de rim. Não vou. E não vou morrer na máquina de hemodiálise, porque foi uma convicção muito grande que entrou no meu coração. E de lá para cá, Jesus tem dado tantos livramentos, que eu vivo de milagre, irmãos. Jesus tem falado que essa prova tem começo, tem meio, vai ter fim. Então é muito sobrenatural. E Jesus revelou para ele, e eles começaram a queimar o coração, porque Jesus está curando eles. A cura, o indício da cura é o incendiar do Espírito. É quando você ouve falar sobre os vulneráveis e você queima. Quando você ouve falar dos perdidos e você queima. A paixão pelas almas tem que retornar, e a paixão é quente, irmãos. E Jesus vai revelando, e Ele vai falando dele mesmo, de Moisés até aquele momento, abrindo as Escrituras. Jesus teve que abrir as Escrituras para quem já era crente. Pasmem os senhores, eles estavam fora das Escrituras. E quantos crentes estão fora das Escrituras hoje em dia, gente? Nós somos uma geração de pessoas absolutamente fora das Escrituras. Eu fico apavorada quando eu leio Atos dos Apóstolos, de tão fora que a gente está. Eu tenho vontade de escrever na minha parede da cozinha. Outro dia eu falei, eu vou fazer isso, eu vou comprar um pôster imenso escrito Atos dos Apóstolos. Não é sobre o Pentecostes, que isso a gente já recebeu, é sobre o comportamento. Eu quero ler todo dia. Porque nós estamos muito longe, irmãos. E Jesus tem que trazer eles para dentro das Escrituras para curá-los daquele luto. Porque só a Bíblia te cura. E eu fiquei meses, eu li totalmente a minha Bíblia em voz alta. E não era de qualquer jeito que eu tinha que ler, não. Eu tinha que ler em voz alta. Fiquei meses para me curar daquele luto. Até eu receber essas experiências que eu estou falando para os irmãos. Irmãos, e quando ele chega lá na porta da aldeia de Emaús, ele faz como quem vai para mais longe, o jeito Jesus de ser. Só que quem recebe as Escrituras, pelo poder do Espírito Santo, não suporta mais viver sem elas. Você quer mais. Jesus gerou uma sede. E o missionário verdadeiro, ele gera uma sede em você. Porque a gente é sal, e sal dá uma sede. E Jesus vai, ele, não, fica, Jesus, fica. Eles não sabem quem é Jesus. Fica. O tempo do dia já declina, entra. E Jesus entra lá na rota de fuga. Eu não sei onde Jesus vai buscar a tua alma hoje. Eu não sei onde ela está presa, eu não sei para onde ela está fugindo. Eu sei que a minha fuga foi o silêncio e o isolamento. Mas às vezes a nossa rota de fuga é a comida. Porque a comida traz um prazer que amortece a dor emocional. A nossa rota de fuga é o entretenimento, que o entretenimento funciona como um ópio. Às vezes a nossa rota de fuga, irmãos, é um sono, porque o sono é considerado anestesia da alma. Eu não sei qual é a tua rota de fuga. Tem gente que usa a rota de fuga no trabalho, se transformando viciados em trabalho. A rota de fuga, às vezes, é a inversão de valores, a paixão pelos animais. Todas as pessoas que são loucas por animais e fazem essa inversão têm problemas profundos com fuga da realidade. Eu não sei qual é a fuga que você abriu. Eu não sei qual é a rota que está aberta. Mas Jesus vai fechar essa porta. Em nome de Jesus eu profetizo. Você recebe essa palavra? Aleluia!
Ele quer fechar as portas da rota de fuga, porque existe um lugar para você, e este lugar é o centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus não te faltará saúde. No centro da vontade de Deus não falta o recurso financeiro. No centro da vontade de Deus não falta o livramento, porque o lugar mais protegido e mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus, irmãos. Se você encontrar o centro da vontade, você estará absolutamente protegido, porque lá é o esconderijo do Altíssimo. É no centro da vontade. É descobrir qual é a vontade. E eu voltei para o centro da vontade, porque eu não estava aceitando convites mais, eu estava me isolando, me escondendo. E de repente eu abri o meu espírito e o meu coração e falei, eu vou fazer tudo o que Jesus quer que eu faça. E eu voltei para a minha rede social, eu voltei a aceitar convites, eu voltei a fazer cultos na minha casa, eu voltei a fazer assistência social, eu voltei a fazer tudo. Porque eu fui curada. Eu tenho saudade da minha filha, obviamente. Ela me faz muita falta. Mas eu não tenho dor mais. Eu não sinto dor. Eu vejo minhas amigas que perderam filhos, que nunca mais conseguiram ser mais as mesmas pessoas. Nunca mais. Nunca mais. Eu tenho amigas que por perder filhos, nunca mais você viu o rosto dela num banner. A gente fica chocado de ver aonde essa pessoa se enfiou. Não deixou de ser crente, mas nunca mais foi para a missão. Eu louvo a Deus, irmãos, porque aquela dor desapareceu da minha alma. Mesmo porque naquele período de 6 meses, Jesus me explicou tanta coisa sobre a Turiane. Eu descobri até coisas que eu falei, eu entendo, Senhor, o que o Senhor fez. Teve um dia que eu estava mexendo nos meus guardados, e eu tinha fundado um trabalho missionário, e naquele trabalho eu fiz o registro do que aconteceu no primeiro dia de culto, e lá existe uma profecia de 15 anos atrás, com o Senhor falando que a Turiane surpreenderia muitas pessoas, porque o Senhor a esconderia, há 15 anos atrás. Então Deus já estava falando algo que naquela época eu não conseguia interpretar. Mas depois, raciocinando e lendo aqueles guardados, eu falei, olha, Deus já estava falando que a esconderia. E toda vez que eu orava pela minha filha, eu não conseguia ver minha filha tendo filho, eu não sei explicar. Eu oro pelos meus filhos, eu vejo minha sucessão, mas quando eu orava pela Turiane, eu não conseguia ver, eu sempre achei estranho aquilo. Mas nunca questionei a Deus, eu estranho. Mas depois o Espírito Santo começou a me explicar muitas coisas. Então, irmãos, foi tão sarador passar aquele período com a palavra de Deus. Foi tão sarador para manter a missão. E eles entraram ali e falaram, vamos comer o pão. E eles comem o pão, e Jesus dá graças. E ele abre, ele rasga aquele pão naquela ceia santa. Irmãos, e o olho deles abre. Eu acho tremendo. Eles não estavam com o olho aberto. A Bíblia não está falando que é cristalino, nem que é o globo ocular, e nem que é a córnea, e nem que é a retina. Porque isso eles já tinham, eles estavam enxergando o caminho. Eles entraram em Emaús, eles não são cegos. Porque está escrito, e os olhos deles se lhe abriram. Não são os olhos, são as faculdades espirituais. E eu estou pregando em Jesus, que é ativar faculdades espirituais em crente nessa noite. Levante a sua mão com autoridade e recebe essa palavra. Ele quer abrir as suas faculdades espirituais. Alabaçora Canarábia. Isso fala, irmãos, de discernimento. Você compreende o que eu estou dizendo? Faculdades espirituais. Não é qualquer um que tem. Tem gente que enxerga. Eu tenho retinopatia hipertensiva. Para os médicos, eu sou cega do lado esquerdo e estou perdendo a direita também. Aí eu chego para fazer o exame, é muito engraçado, porque eles falam assim, cadê o acompanhante? Não tem, mas como é que você está? Como? Eu não sei como, eu sei que eu estou enxergando. Aparece lá nos exames cegueira completa. Você vê, eu leio. Com dificuldade. Mas eu leio. Eu não sei explicar. Eles também não entendem. Já me deram o laudo.
E eu estou aqui, mistério de Deus. E eu creio que eu não vou perder minha visão. Vou continuar vendo. É mistério de Deus, gente. Só que no espírito eu enxergo. Oh, como eu enxergo. Porque as faculdades espirituais, elas são idênticas. É o homem espiritual, ele também tem olfato, ele tem visão, ele tem tato. E isso foi ativado. E aí está o sintoma da glória de Deus, da cura, irmãos. É quando você enxerga a necessidade do próximo. Você enxerga a vontade de Deus. Você enxerga o propósito celestial. Eu quero declarar, Jesus vai derramar um colírio. Às vezes a dor deixa você cega para missões. Como é que eu vou fazer missões se eu estou cega para a necessidade das almas? Como é que eu vou fazer missão se eu estou cega porque pode acontecer com uma vida sem Jesus? Então, obviamente, eu vou negligenciá-la porque não me interessa se eu estou cega. Agora, se eu estou enxergando, eu estou falando com a pessoa e eu estou vendo a eternidade. Aonde ela vai estar se eu não trouxer essa semente para ela? Daqui 100 anos, onde que ela vai estar? E onde está a minha responsabilidade? Porque eu estou enxergando. E eu quero declarar, Jesus vai te dar visão de águia. Eles começam a enxergar, e quando eles enxergam, eles se dão conta de onde e quem é que está falando. É Jesus. E essa é a maior das visões, você conseguir entender onde está Jesus. Quem é Jesus? A gente pensa que Jesus é um velho bonzinho, tipo o Papai Noel, que dá tudo que eu quero. E nos principais momentos de cura, bispo, que eu tive com o Espírito Santo sobre o luto, é enxergar que Jesus não faz tudo que eu quero. Entende? Coisa mais absurda que eu queria era minha filha junto. Mas o Senhor está aqui para fazer a vontade dEle, não respeitar o meu desejo egoísta. Ele conhecia Turiane daqui 30 anos, que eu não sei o que ia acontecer. Mas Ele sabia o que ia acontecer. E respeitar o não de Deus, irmãos, exige muita cura. Muita cura. Mas Ele me disse não. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu recebi um não da parte de Deus. E sabe, aquilo me curou, porque o filho que ouve não, cresce. E eles enxergaram Jesus. Eu também enxerguei em tudo aquela dor. Eu vi onde ele estava e por que ele estava. Tremendo, irmãos. Só que acontece um fenômeno aqui. Eles enxergam onde está Jesus e Jesus some. Eu falei, mas que paradoxal. Jesus, eu não entendo as suas atitudes. Quando eles estão ali conversando, o Senhor se revela. Quando eles enxergam, o Senhor some. Parece brincadeira de esconde-esconde. E o Senhor me falou uma coisa tão tremenda que eu vou compartilhar com você. Ele me contou isso no pé do ouvido. Eu não vi isso na internet não, nem em estudo bíblico, gente. Eu ouvi isso no momento de intimidade com a palavra. O Espírito Santo falou para mim, Elisa, sabe por quê? O Senhor sumiu naquele momento. Porque eles já tinham recebido a ativação da revelação. Os olhos foram abertos e o coração foi aquecido. Porque missionário tem que estar com o olho aberto e o coração aquecido. Eu quero profetizar esse fogo sobre a tua vida. Fogo em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo. E quando você tem o fogo no teu coração e o teu olho está ativado nas faculdades espirituais, você não precisa mais de estímulos exteriores para confiar e andar com Jesus. Por isso, eles não precisavam ver, porque eles já estavam crendo. Quem recebe essa revelação? Quem está debaixo da unção, da revelação e está curado, não precisa mais de estímulos, não precisa mais de gente empurrando, gente convidando, gente, não precisa mais de aios, porque anda com as próprias pernas, tem capacidade de tomar decisões, e decisões acertadas, e não só apenas assertivas, que é uma diferença entre uma coisa e outra, mas acertadas. Compreende isso? E eu quero declarar, Jesus vai sarar a tua alma para você tomar boas decisões, principalmente no campo missionário. A missão depende da tua cura. Há muita gente que depende que você seja curado. Ah, irmãos,
Na hora eles olham, Jesus some, eles estão curados. E como é que eu sei que eles estão curados? Porque eles abandonam o medo, eles abandonam a rota de fuga, eles abandonam a covardia, eles abandonam a autocomiseração, eles abandonam as dúvidas, eles abandonam os conflitos. E eles dizem: o que estamos fazendo aqui em Emaús? Não é este o nosso lugar, voltemos para Jerusalém. E apesar de todo prejuízo, eles voltam para Jerusalém, porque o lugar deles não era em Emaús. Emaús é onde eu quero fugir. O meu lugar é em Jerusalém, o centro da vontade de Deus. E eu quero profetizar: Jesus vai te colocar no centro da vontade dele. Ele vai te tirar da Emaús que você inventou, e ele vai te colocar em Jerusalém. Profetiza para o seu irmão e fala: irmão, teu lugar é em Jerusalém. Jesus te quer em Jerusalém. Jerusalém. É lá que vem o Pentecoste, é lá que estão os meus irmãos, é lá que está a missão, é lá. E sede minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. É Jerusalém. Onde é a tua Jerusalém? A minha Jerusalém, por enquanto, ainda é a zona leste, onde eu trabalho com os vulneráveis. A minha Jerusalém é a rua onde eu moro, que eu evangelizo. A minha Jerusalém, irmãos, são os púlpitos onde o Espírito Santo coloca para que eu esteja ensinando a palavra de Deus. E eu voltei para a minha Jerusalém. Que delícia estar em Jerusalém. Eu estou pregando para alguém que o Senhor vai te colocar na tua Jerusalém. Quero falar para a moça aqui: levanta sua mão, meu amor. Você mesmo. Eu vejo Jesus ungindo os teus olhos. Há uma fronteira aberta diante de ti. Jesus está te preparando para uma missão. E é até fora dessa nação. Lebachuri. Você não tem o dinheiro, você não tem o recurso, você não tem uma perspectiva clara. Mas eu vejo um trabalhar de Deus muito grande. Lebachore Candarábia. Jesus levanta alguém na tua frente como uma ajuda. Leplando que vassúbria. E ele diz: estou te dando um pão de recurso. Nerevassore Candarábia. Ele vai te transformar de dentro para fora. Letromenebe assúria. Alabre a coma magachai. Ele diz assim: olha, o teu homem espiritual está sendo ativado num dom novo. Alabiaxúria, usa, naguiaçore candarábia, usa e zela daquilo que eu te entrego hoje, porque uma espada afiada é colocada nas tuas mãos. Deleba anchoria. Eu vejo tu falando com pessoas intelectuais, nehema anchoria. Eu vejo livros na sua frente, nevácia, recalábia, comanai. Eu vejo uma pena. Sabe o que é uma pena? É uma caneta antiga, labiaxúria. Eu vejo uma pena na tua frente, lebachura, escrevendo, ribanchore candarábia. O Senhor diz: vou te colocar no meio de grande, nerebe assória, pequenininha no meio dos grandes, para confundir os grandes, nefácia, alabe assória. Eu vejo o Senhor tocando em toda a parte renal e urinária. Ele queima uma bactéria e te dá uma grande vitória nessa noite. Receba, alabe assória candarábia. Eu vejo um ministério nas tuas mãos. Faz assim, de lavachória, ribanchore candarábia, uma autoridade nova, labaioforgia, ribanchore, contra principado, potestade, alabiaxúria. Ele cura uma ferida, alabiaxúria. Ele visita os teus, alabiaxúria, alabiacomanai, algo faltante, uma andavaxúria, tem um buraco que alguém deixou, alandrorebe. O Senhor está dizendo: vou preencher, a minha unção te completa, labiaçória, do alto da tua cabeça até a planta do pé. Muita coisa escorreu pela mão dos dedos, mas o Senhor está dizendo: estou te dando progresso hoje. Tu vai marchar, porque a sensação que você teve há 5 anos eu dou um passo para frente, parece que eu estou dando 2 para trás. Eu dou um para frente, parece que eu estou dando 2 para trás. Mas o Senhor está tirando um emperrar, a labiaçúria, impedimento, uma barreira, a labiaçúria financeira, a rabanto que é mentore de recurso, a labiaçúria, ninguém ajuda. Você teve sempre que se virar sozinha, e o peso dessa responsabilidade adoeceu a tua alma. A labiaçúria é um cansaço, mas eu vejo um remédio sendo posto na tua vida, e o Senhor está dizendo: eu estou reanimando a tua alma. A labiaçúria, marcha,
porque uma porta se abre, diz o Senhor dos exércitos, Necalabiaxúria, Alabaxúria, levante a sua mão e dê glória, 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 Alabaxúria, varão, levanta a sua mão, eu vejo Jesus te exaltando também, Alabiaxúria, Candarábia, há um conflito, Lebanchória, eu vejo um caminho de solidão, de conflito, mas Jesus aparece no meio desse caminho, e ele diz, vou eu, Labaxória, sabe aquela coisa do GPS que diz assim, recalculando rota? Eu vejo um recalcular de Deus na tua vida, há uma mudança na profissão, há uma mudança nos projetos, há uma mudança de endereço, há uma mudança, Labiaxória, Candarábia, para melhor, Decalabiaxúria, porque Jesus está entrando hoje numa causa, Alabiaxúria, ele vai alinhar, Lebraxória, Candarábia, ele te tira de um lugar para o outro, para te deixar no centro da vontade dele, Lebaxória, Vácia, Alabiacoma, Nagaxúria, eu te vejo sendo testado, Necalamiaxúria, muita gente sendo testada junto contigo, a porta que está aberta, parece que você tem que passar até de lado, de tão estreita que é, porque você vai ser provado na sua habilidade, vai ser provado na tua competência, vão te fazer perguntas, há um momento de pressão, mas o Senhor está dizendo, você vai passar, porque sou eu quem te aprovo, Alabiaxúria, ele está abrindo o teu entendimento, Alabiacoma, Navaxúria, eu vejo uma oportunidade chegando de onde tu não espera, e o Senhor está dizendo,